Conteúdo que vem aí daqui a pouco, hein? Gosto. Antes disso, deixa eu só mostrar. Por Tem uma gentileza. história com essa camisa. Essa camisa tem 20 anos. Essa camisa tem 20 anos. É a camisa que o Levir ganhou o título paulista de 2000 pelo São Paulo. Vocês podem ver que, inclusive, ao lado está o autógrafo dele. Que camisa bonita, hein? E essa camisa, ela tem o autógrafo do Gilmar Rinaldi. Nesse dia ele estava lá no CT do São Paulo. Eu comprei essa aqui. Olha, do Raí, dá para ver aqui, Raí, ó. Rogério Ceni, Evair, que era o centroavante na época. Então, foi uma camisa que eu comprei na caixinha dos jogadores. E eu conheci o Levir. Eu vinha nos jogos do Levir o tempo aqui, né? Junto com o meu tio Roque. E eu lembro do Levir saindo do CT para ele me dar o autógrafo. Eu falei para ele, Levir, eu sou de Limeira. Ele falou, mas Limeira eu gosto demais, eu tenho muito carinho pela cidade. Então, esse é o homem que nós vamos entrevistar agora. Muito bem, e com muita honra, com muita alegria, com muito prazer, a gente recebe aqui hoje no Pimba nos Esportes o técnico professor Levir Coupe. Ele está aposentado, mas não deixa de ser um dos treinadores mais queridos do futebol brasileiro, com uma identificação muito grande com a torcida da Internacional, porque foram 4 passagens, né? Hoje o Levir Coupe é o 4º treinador que mais comandou a Internacional, atrás apenas do Pepe, o seu José Macia, com 119 jogos, o Paçoca com 113, o João Valim com 110, e aí vem Levir Coupe com 82 jogos. Professor, boa noite, muito obrigado pelo carinho, que honra recebê-lo aqui no Pimba nos Esportes, você tendo a oportunidade de falar novamente com o torcedor da Internacional. Seja muito bem-vindo, Levir Coupe. Boa noite, gente. É um prazer para mim, eu não poderia deixar de atendê-los, porque eu tenho muitas saudades, né, de Limeira, foi um tempo maravilhoso que eu passei por aí, somou muito na minha carreira também, né? Então eu tenho assim uma empatia muito grande com a cidade. Eu tive umas passagens assim ótimas, né? Tanto dentro de campo como fora. Então foi uma cidade que marcou muito para mim e é um grande prazer, né? Eu estou escrevendo um livro novo agora e tomara que eu vou achar um lugar, vou achar um espaço para achar alguma coisa da Inter para a gente comentar. Muito bem, Levir, eu separei aqui as 4 passagens que você teve pela Internacional. A primeira delas foi em 1988, que foi o ano mágico, né? O segundo ano mágico da Inter, né? O primeiro foi em 86, com o título paulista em cima do Palmeiras no Morumbi. Aí veio o título brasileiro da Série B. Você que estreou na Internacional no dia 1988, você ficou na Inter até dia 7 de dezembro de 1988. A estreia do Levir, Grêmio Maringá 0, Inter 2, gols do Machado e do Gilcimar. Depois deixou a Inter após o empate contra o Náutico nos aflitos por 1-1. Aí chegou o Pepe e foi campeão da Série B. Por que, Levir Coupe, você não ficou até o final da Série B? Não, eu quero que você me ajude nesse pensamento aí. Porque o que aconteceu, acho que foi o seguinte, eu estava falando com a minha esposa aqui, né, para ela me falar. Porque eu acho que o último jogo foi em dezembro, nós temos de férias, né? E ficou um jogo para o outro ano. E aí eu acho que eu recebi a proposta de algum clube, eu saí da Inter e fui para algum lugar. E o Pepe fez um jogo, né? Ele foi campeão com um jogo só. Mas aí faltava um jogo, mas só que o jogo passou para o outro ano. Então, eu acho que daí pena. Eu recebi uma proposta, não sei de que clube, não tenho certeza. Você pode me ajudar aí se você souber. E eu posso levantar. Aconteceu, interrompeu por causa das férias. Puxa vida, por um jogo. E aí né? eu acho que eu fui. Ah, mas eu sou campeão pela divisão. É lógico. Claro, campeão. É lógico, Levir. É só faixa, É lógico, pô. Comandou a Inter 99%. E o Pepe em 96 na 2 aconteceu a mesma coisa, viu, Levir? O Vanderlei Paiva pegou a Internacional depois de 5 derrotas, fez uma recuperação incrível. Chegou na parte final, a diretoria trouxe o Pepe foi campeão. Aí fica fácil, né, Levir? Pois é. A história do técnico de futebol no Brasil é um negócio complicadíssimo, né? Quer dizer, eu hoje aposentado, né? Eu me sinto em condições. Agora eu também vou escrever livro, eu vou falar sobre tudo. Mas assim, realmente é triste a história
do técnico de futebol no Brasil. Não existe assim uma academia, uma escola, sabe, um respeito ao técnico de futebol. Então existe apenas um resultado. Quer dizer, ninguém consegue sobreviver sem resultado. É uma coisa impressionante. Eu gostaria que o povo brasileiro cobrasse dos políticos que nós temos o mesmo que eles cobram dos técnicos de futebol. A gente estaria muito melhor, viu? Eu concordo plenamente com esse pensamento do professor Levir Coupe. Eu estou vendo aqui a segunda passagem, daqui a pouco eu vou passar para os companheiros, tem perguntas ao professor Levir Coupe. Segunda passagem, Levir, 1989, a sua estreia, né, sua reestreia no comando da Inter. Corinthians 0, Inter 2 no Pacaembu. A torcida do Corinthians protestou, queria derrubar o alambrado, Ronaldo Marques e Machado. Foi no dia 7 de setembro, eu estava no Pacaembu, Marcelo Pilon também estava no Pacaembu. Em 89, você ficou até dia 9 de dezembro, último jogo do Levir na segunda passagem. Fluminense 0, Inter 1, gol do China. Uma bola levantada para a área, o Edivaldo evita a saída na linha de fundo, jogo nas Laranjeiras, e o China vai lá e completa. A Inter que escapou do rebaixamento em 89, porque teve um bom início, né, Levir Coupe, nessa segunda passagem que você teve pela Inter. Agora veja bem, cara, olha o prazer que, né, você quando eu estava falando isso, eu me senti assim orgulhoso aqui, cara, em Curitiba, nesse momento. Eu me senti muito orgulhoso, assim, porque você pensa bem, cara, você ganha do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, a gente ia e ganhava os jogos, entendeu? O time tinha competência, o time tinha jogadores de um nível ótimo também, né? Então a gente vivia assim, eu vivia, sabe, um momento muito gostoso da minha profissão, do meu tempo, né, de técnico, porque realmente isso, nós tínhamos qualidade técnica e uma cidade maravilhosa também, assim, um povo que me acolheu muito bem também. Então, tempos assim que eu não esqueço, porque foi ótimo para mim e para minha família também. Perfeito. Só a terceira passagem do Levir pela Inter, que não foi tão boa assim, porque ele chegou em maio de 1990. A estreia do Levir foi contra o São Paulo no Limeirão. São Paulo venceu por 2-1 e ele pegou uma sequência muito complicada. E depois de 3 derrotas, a diretoria da Inter acabou dispensando o Levir Coupe. A queda dele acabou acontecendo no jogo contra o Botafogo, no Maracanã, 1-0, gol do Milton Cruz. E naquela partida a Inter jogou bem contra o Botafogo, teve a chance de vencer. Meu pai narrou a partida, meu pai Edmundo Silva. E esta partida aconteceu no dia 3 de junho de 90. E a última passagem do Levir foi em 1991, aqui pela Inter, estreia Palmeiras 1, Inter 0 no Palestra Itália. O Levir ficou na Inter até dia 30 de novembro de 91. Ou seja, Levir, o último jogo seu pela Inter foi em 91, Corinthians 1, Inter 0. Quanto tempo faz e você ainda na memória, na lembrança do torcedor da Inter? Isso é muito importante, porque a gente fez uma eleição recentemente, Levir. Você está entre os 8 técnicos que mais comandaram a Inter, né? Você é o 4º, mas entre os 8 melhores técnicos da Inter da história. Isso já para mim já é um grande prazer, né? Porque você fazer o que você gosta, é o trabalho, né? Agora, o trabalho ser reconhecido, quando você passa na rua, você pega um torcedor, fala, pô, ele me lembra daquele jogo que ganhamos, fomos campeões ali. Então, isso aí que não tem preço, né? Esse resultado não tem preço. Então, você, quando você fala, eu sou péssimo de memória, eu acho que até uma coisa, tendo a memória fraca, me disseram que é uma boa coisa, sabe? A gente não lembra dos erros que cometeu no passado, né? Isso é uma coisa boa. Essa foi boa, Levir. Foi boa. Bom ter memória fraca. Pois é. Eu vou passar aqui. Mas olha aqui, quando você falou 88, 89, 90 e 91, cara, né? Olha só. Quer dizer, tem que haver uma empatia assim, com o torcedor, né? Com os dirigentes, com os atletas, para você voltar 4 vezes, assim, ficar 80, né? Uma sequência dessas, assim. Verdade. Então, isso me faz, assim, feliz, porque só quem esteve no meu lugar mesmo, no lugar de técnico, é que pode fazer o cálculo da dificuldade que é ser um técnico. Sabe? Então,
tudo é difícil, tudo é fácil, todas as profissões têm seus problemas, né? Mas os problemas que arrumaram para os técnicos, cara, eles são insolúveis, cara. Não tem solução para eles. Nossa, verdade, verdade. Bom, no total, o Levir Coupe comandou a Inter 82 jogos, 36 vitórias, 19 empates e 27 derrotas. Olha que curiosidade, sob o comando do Levir Coupe, a Inter marcou 99 gols, faltou um para 100, e sofreu 79, dá 20 gols de saldo. Marcelo Pilon tá aqui ao meu lado, o professor Levir Coupe vai bater um papo com você também, grande comentarista Marcelo Pilon, a revelação do rádio, já diria meu pai Edmundo Silva. Pois não, Marcelo Pilon? Levir, muito boa noite para você, uma grande honra estar falando contigo. Meu tio Roque Del Mondo trabalhou com você aqui na Inter, mandou um abraço, está com 83 anos, e agradecer o seu assessor, o Adriano Hotman, ele que me passou o contato. O Levir Coupe, que ele tem agora o canal do Levir no YouTube. Aí sim, hein? Levir, tem 27 vídeos, eu assisti 25, tá, das entrevistas que você fez. O Levir, que é casado com a senhora Marília, que está inclusive ao lado dele, né? Tem 2 filhas, a Janaína e a Maíra, e hoje o Levir se aposentou para cuidar dos 2 netinhos, o Davi e o Luan. Que bacana, né? Que bacana. Levir, vamos começar com o seguinte, e começar pelo seu livro. O nome do seu livro é chamado Um Burro com Sorte. E ele está lançando o 2º livro agora, que é o De Volta ao Inferno. E eu vi num dos vídeos que é o retorno dele do Japão para o Brasil. Levir, essa história é fantástica. Conta pra gente por que Burro com Sorte e por que o De Volta ao Inferno, Levir. Grande honra estar falando contigo. Pois é, eu na verdade, eu tô trabalhando, que é um prazer, né, falar com você, cara. Na verdade, eu estou indeciso ainda com relação ao nome do livro, estou escrevendo já, e já tem vários capítulos, assim, mas a ideia seria Um Burro com Sorte 2, De Volta para o Inferno, que seria a minha volta do Japão, né, para o Brasil. O Japão, olha, quem não conheceu o Japão, realmente não conheceu o paraíso, tá? Porque pro futebol, o Japão é um paraíso, tá? Principalmente para um brasileiro, né? Não existe uma ofensa, sabe? Uma palavra mal colocada para o técnico assim no Japão, entende? Porque o técnico, ele é considerado como um professor. Então, a profissão mais qualificada do Japão é a de professor. Então, porque o professor vai educar, o professor vai ensinar. Então as pessoas, os pais, né, e os alunos, o respeito que eles têm com o professor é uma coisa fora do normal. No mundo inteiro não existe. Então o Japão transformou isso, né, a educação do povo, assim, é uma coisa muito bem feita, muito bem elaborada pelo governo. Então agora o técnico é tido no Japão, por exemplo, como ele vai lá para ensinar, para mandar, para comandar. Então pronto, tá, como assim, não tem esse questionamento. Aqui se você faz uma mexida, o técnico faz uma mexida no jogo, que é isso, cara. Tá? Você tem lá um eletricista, um mecânico, um engenheiro, um médico, todos eles criticam a sua substituição. Como se um médico, um mecânico, um eletricista soubessem escalar o time. Sabe? Então é impressionante, eles têm uma convicção incrível de que o técnico acertou, de que o técnico errou, mexeu certo, mexeu errado. Então a diferença cultural, ela é enorme, cara. Isso para mim é cômico, né? E aí eu vou começar a escrever um livro de novo, De Volta para o Inferno, que é a minha volta do Japão pro Brasil. Tem uma lógica para mim, né? Muito bom. E eu vou ter que escrever sobre isso para o pessoal entender também depois. Verdade. Ô Levir, e por que o burro com sorte? É verdade. O burro com sorte. Na verdade, é uma história que eu conto no livro, mas ela realmente aconteceu comigo. Olha bem que situação engraçada, porque eu treinava o Criciúma
E o que eu me lembro, assim, terminou o primeiro tempo, o outro time estava ganhando de 1-0, na volta, eu cheguei no intervalo do jogo, que eu me lembro, nosso time estava jogando bem a partida, sabe? Falei com o jogador, gente, tá tudo certinho, não dá pra só fazer o gol, a bola só precisa entrar. Então vamos voltar, vai voltar a mesma formação, não tem muito o que mexer, vamos com calma que a gente vai virar isso aí. Só que quando nós voltamos, tinha um cara engatado engatado no alambrado logo atrás do banco, imagina. Aquele que vai aos domingos lá para xingar o técnico, né? E ele já saiu com a primeira, né? E aí, seu burro, não mexeu no time? Como é que você vai ganhar o jogo? E cheio de razão ainda, né? Cheio de razão, como é que vai ganhar? Tem que mexer nesse time, não sei o quê, então não vai. Bom, resultado, eu vou encurtar para vocês também, né? O jogo estava, olha, 30 minutos do segundo tempo, mais ou menos. Me veio um negócio na cabeça, né? Nós tínhamos no banco um jogador chamado Griso. Acho que vocês lembram do Griso. Ele era um meia muito habilidoso, driblador, assim, um cara muito legal. Jogava bem parecido. E me veio na minha cabeça assim, fala, eu vou colocar o Griso, cara. Eu vou tirar esse centroavante, nossa, o centroavante está muito enfiado na área e a gente não tá conseguindo entrar. Vamos ver se a gente entra driblando. Vou tentar. Vou chamar o Griso, vem cá. O Griso já veio com aquela cara meio puta, né? Fala, pô, vou fazer em 15 minutos um milagre. Eu falei, Pedro, é isso mesmo. Em 15 minutos você vai ter que resolver essa merda aí, cara, tá? Eu falei, é isso mesmo, é isso que você tá pensando mesmo. Vai, entra, vê se a gente consegue tabelar, driblando, vamos ver se a gente consegue entrar nessa merda aí. Tá errado, não, mas a gente não consegue fazer o gol, só isso. Aí vai o Griso, mas o cara que estava pendurado no alambrado, ele ficou transtornado. Aí ele se agarrou na alambrado, não é possível, cara. Quando ele viu a placa, número 9, vai sair o centroavante, ele queria pular o alambrado. Não é possível, como é que você vai ganhar o jogo? Quer dizer, é uma lógica, o cara ele tinha uma lógica dentro da cabeça dele, né? A gente precisava ganhar o jogo e queria centroavante. Eu falei, porra, que história é essa, né, cara? Eu falei, aí eu falei, meu Deus do céu, é muito burro, não é possível, é burro, como é que nós vamos ganhar o jogo? Então, bom, aí para encurtar a história, aos 45 minutos do segundo tempo, lá vai o Griso, tabelando, driblou o zagueiro, cara, e saiu o goleiro e ele jogou a bola no cantinho, cara. 1-0 para nós aos 45, cara. Eu falei, melhor que um orgasmo. Melhor que um orgasmo. Que sensação, cara. Eu olhava para o alambrado da cabeça, filho da puta, agora eu vou pegar esse cara. Cadê esse lazarete? Quando eu olhei para ele, aí ele gritou, aí seu burro com os olhos. Essa história é muito legal. Bom, Levir, muito bom. Muito bom. Excelente história. Robson Bernardo também quer fazer uma pergunta ao Levir Coupe. Que honra de ter o técnico do gabarito. Esse é graúdo, como diz o Marcelo Pilon. Vamos lá. Mesmo. Boa noite, professor Levi. É um prazer estar falando com o senhor. Saiba aqui pra gente que é de Limeira, né? É motivo de orgulho saber que um profissional igual você, né, que fez uma carreira excepcional, muitas conquistas, nos enche de orgulho saber que um profissional passou aqui pela Internacional de Limeira. E eu queria te perguntar, na verdade eu queria que você comentasse, né? Eu hoje, estudando, né, e vendo algumas informações a seu respeito, eu vi uma história muito bacana que você conta, que o Manuel Maria, né, pegou o telefone e falou, e ligou para o Pelé, e você teve que falar com o Pelé. Eu queria que você contasse essa história pra gente. Não, foi só como o Manuel Maria, né, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, e ele, não, imagina, o Mané jogou no Santos, né, cara? Jogou contra o Pelé e a gente queria saber do Pelé, todo mundo queria saber do Pelé. Ele pegou e ligou na mesma hora, né? Ligou na mesma hora pro Pelé, falei, pô, seu Pelé, como vai ser o Pelé? Como é que você vai se sentir? Ô, seu Pelé, tudo bem, cara? Aqui eu levei, tudo bem, ele sabia, né, de técnico, alguma coisa assim, então. Eu falei, pô, eu tô aqui com essa mala sem alça aqui, né, do Mané, porque esse cara é outro comediante, cara, tá? Se você tiver a oportunidade de entrevistar, você vai, olha,
se eu tivesse essa oportunidade, ia ser muito interessante, porque ele tem grandes histórias também. E aí, pô, tive a oportunidade de falar com o Pelé, cara, foi ótimo, assim, né? Mas fiquei nervoso, viu? Imagina, o negócio é o seguinte, boa noite, Levi, tudo bem? É um prazer imensurável falar com você. Ei, grande Pelé. Vamos lá, Igor Sedano, também batendo um papo com o Levir Coupe. Boa noite, Levir, tudo bem? Prazer estar falando contigo. Prazer, cara, boa noite também. Boa noite, sou fã do seu trabalho, viu? Sempre fui. Ô Levir, para você aí já um técnico aposentado, mas com uma carreira gigantesca no futebol brasileiro e também internacional, principalmente no Japão, né? Qual que é a diferença para um treinador, ô Levir, ou uma dica que você pode dar para um treinador que está começando hoje, a diferença de trabalhar no Brasil hoje e também trabalhar fora do Brasil? O que ele tem que levar mais em conta? O que vai ser as dificuldades dele, Levir? O que você pode dar de dicas aí para um treinador que está começando hoje? No caso, pode ser também pro Elano, que está aqui na Inter hoje, né? Que é o primeiro ano dele. Nossa! O Elano foi meu jogador. Estou torcendo pro Elano agora, né, cara? Não, mas a tua colocação foi muito boa. Eu tenho uma resposta, tá? É uma resposta que é clássica, né? Que ela deve ser seguida. Cara, estudo. O cara, por exemplo, nós temos tempo, o atleta tem tempo de estudar, por exemplo, inglês. Tá? Então, você estudando inglês, você se vira na maior parte do mundo. Tá? Você vai passar dificuldade em alguns lugares, mas com inglês você se vira na maior parte do mundo. Tá? Aí, por exemplo, se você for para o Japão, né, aí é claro, o idioma é complicadíssimo, né, cara? É muito difícil o japonês. Se escrever da direita para a esquerda também é para matar, né, cara? Então é difícil de você pegar realmente uma situação. Mas isso aí é ponto fundamental para quem tem ideia de ser treinador, de sair de vencer no exterior. As primeiras, o básico, aprenda o idioma. Aprenda o idioma, porque isso vai te abrir as portas. Então, porque o resto você tem a criatividade, isso é uma coisa que você vai fazer daí, né? Mas as dificuldades de se comunicar, eu acho que são as principais. Então, para quem vai para o exterior, eu acho que é isso, sabe? É o inglês, que é o básico, né? O inglês é bom falar, e o idioma do país, né? Então, acho que são duas coisas fundamentais, assim, e depois a estrela do cara, sabe? A estrela tem que brilhar. E isso também não existe como é que chama? Uma historinha que você vai estudar e que vai aprender. Porque os problemas que você vai encontrar são problemas que só você vai encontrar. Eu já não vou encontrar, eu estou aqui em Curitiba, sabe como é que é? Eu não vou encontrar seus problemas. Então você tem que vencer os teus problemas. E isso aqui é o que vai te levar para o sucesso, principalmente no exterior. Perfeito, perfeito. Ô Levir, o próprio Kina, que é um grande ouvinte nosso, e o Fabiano Tetzner também, eles pesquisaram. Você deixou a Internacional em 88 para ir para o Criciúma, tá? Logo depois da Inter, você foi para o Criciúma. Ah. Certo? Ô Levir, viu, é o seguinte, você treinou São Paulo em 2000, o Palmeiras em 2002 e o Santos em 2017. No Santos, inclusive, você chegou a ser demitido e os jogadores foram até a diretoria do clube pedir para te recontratar. Exatamente. Quer dizer, de tão querido que você era pelos jogadores do Santos, eles entendiam que naquele momento os culpados eram os próprios jogadores e não o professor Levir Coupe. Mas não faltou o Corinthians no seu currículo, não, Levir? Olha, cara, falando sério, né? Eu fico pensando assim, Corinthians e Flamengo, né? Que são os times que eu acho que tem as maiores torcidas, né? O maior número de torcedores está dividido entre Corinthians e Flamengo, né? Não sei exatamente quem está na frente, mas os dois são um time de torcida, e é um time, isso que é gostoso. Quando você treina um time e o Corinthians, a mesma, olha bem. Então é difícil de você analisar, né? O que aconteceria, mas que todo mundo
Mas todos os técnicos, eu acho que tem assim uma vontade, aquela vontade escondida, os que não conseguiram trabalhar com Corinthians e Flamengo, por exemplo, de sentir a emoção, né, dos torcedores. Então, se você conquista um título, né, com o Corinthians, com o Flamengo, é um negócio absurdo, é uma loucura geral, assim, né? Eu tenho o Atlético Mineiro também, é um Atlético Mineiro e Cruzeiro, pensa bem. São dois times também de um altíssimo número de torcedores, e eu tive a oportunidade de treinar os dois, e ser campeão pelos dois. Então, sabe, senti prazer, assim, também, mas não com o Flamengo e com o Corinthians. Eu gostaria, eu fico curioso, fico imaginando, às vezes, como seria, né? O que deveria acontecer, sei lá. Ô Levir, e eu tô vendo aqui a respeito do Atlético Mineiro, né? 330 jogos você tem pelo Galo, né? 172 vitórias, 66 empates, 82 derrotas, dá 58,7% de aproveitamento. Quando se fala em Levir Coupe, automaticamente eu tenho certeza que vem na cabeça de qualquer pessoa o Atlético Mineiro, pela ligação forte que o Levir teve. Ele comandou o Cruzeiro também, comandou, mas eu acho que a grande ligação do Levir é com o Atlético Mineiro. E eu acho que um dos dias mais tristes, acho que da sua vida, foi a última demissão do Atlético, aquela derrota para o Cerro Porteño por 4-1. Deve doer, né, Levir? Olha, pensa bem, cara, eu fui tantas vezes pro Atlético que eu não consigo, eu não tenho assim uma referência. Acho que foram não sei quantas passagens no Atlético. Olha bem, na Inter de Limeira foram 4. Fiquei 4 vezes ali, né, na Inter de Limeira, que é um negócio engraçado. Então, eu já sou péssimo de memória, né? E por isso, quando eu me lembro, às vezes, eu tenho uma certa depressão, assim, sabe? Para baixo, né, e para cima. Sabe como? É engraçado, porque a gente se coloca, né, naquele tempo, ver que tipo de atitude que tomou, por que eu fiz aquilo, por que eu não fiz. Então, em algumas passagens, em alguns clubes, me deixaram magoado, né? Em alguns clubes eu passei, assim, eu saí com uma certa mágoa, assim, um gosto amargo, uma coisa engraçada, assim. Mas na grande maioria dos clubes, eu saí bem, sabe? Mas a história, se eu for considerar o que os outros técnicos passaram também, eu ainda me considero um cara, sabe, de sorte. Porque o que se faz com os técnicos brasileiros é uma coisa assim descomunal, sabe? Então, e os times são muito grandes, né? Os times são muito fortes, mas eu tive o prazer de trabalhar e não lamento assim o que eu fiz, sabe, as decisões de me mandar embora, não deveria ter ido, eu não penso nisso também, sabe? Então, eu tomei atitudes assim, com decisão mesmo, e não lamento o que aconteceu comigo, pelo contrário. Eu sou um cara feliz e entendo, né? Entendo agora, olhando assim com mais calma, a situação, né, dos dirigentes, a situação dos jogadores, a situação dos técnicos. Eu vejo até de uma outra maneira, né? Porque a experiência realmente que deixa mais maduro. Perfeito, eu vou dar mais uma passada com os amigos aqui. O Levir, que em 2003 recuperou o Botafogo, né, na Série B do Brasileiro, levou para a Série A. Em 2004 foi vice-campeão com o Atlético Paranaense. 2006 levou o Atlético Mineiro da Série B para a Série A do Brasileiro. E 2016, para alegria do meu pai, Edmundo Silva, que é um grande torcedor do Fluminense, ele foi campeão da Primeira Liga com o Nêncio Tricolor das Laranjeiras. O último título do Fluminense foi com o Levir. Volta, né? Levir, meu pai fala, meu pai que... Mas olha que interessante também, né? Porque eu estava acompanhando esses dias, acho que foi o meu último título como treinador. Foi. Né? Foi o Fluminense, foi muito legal, porque ele foi fora do Rio de Janeiro. Foi. Nós fizemos um jogo no Juiz de interior. Fora. Juiz de Fora. Em Minas, né? Isso. Eu só tô bravo. Fizemos um jogo lá em Minas. Eu só tô bravo com o Levir. Eu tô bravo com o Levir porque ele não comandou meu Vascão da Gama. Não acho uma passagem dele pro meu Vascão da Gama aqui, Levir. Mas que coisa, hein? Isso é bom pro Levir. É bom.
Isso é bom pro Levir. Agora, ó, o bom é Botafogo, né? Botafogo. Eu voltei com o Botafogo pra primeira. Então. Eu era torcedor do Botafogo quando menino, assim. Então, olha eu só. gostava do Botafogo, era Garrincha, lembra? Puxa, e Nilton Santos, pelo amor de Deus. Ninguém, né? Nossa, aí... Levir, tem ex-jogadores aqui mandando um abraço pra você. Edivaldo, China, Machado, o Silas, do time de 88, o Alves também mandou um abraço pra você. Só que teve um que especial que mandou um abração pra você, que é o Lica. E o Lica falou pra mim o seguinte: fala pro Levir que eu trabalhei com Muricy, Pepe, René Simões na seleção brasileira, Cuca, mas o Levir Coupe é acima da média, acima de todos eles. E olha os nomes que ele colocou aqui. Rapaz, do Lica, cara, nossa, que zagueiro, cara. É. Lica te mandou um grande abraço, falou que você ajudou demais ele aqui na Inter. Que legal, cara. Mas o Lica era um menino, cara, menino. E com potencial fora do comum, Potencial. né? Fala com muito carinho de você. Ô, Levir, deixa eu te perguntar uma coisinha que, até uma curiosidade, né? A sua estreia no futebol profissional foi com 18 anos. E descobri que ele estreou, sabe aonde? Ele estreou em Istambul. Na Ele Turquia. estreou contra o Fenerbahçe, que é o time do Alex, inclusive o Alex também é assessorado pelo Adriano. Com 18 anos ele jogou um torneio chamado Fita Azul pelo Curitiba. E era um torneio na época que o João Avelange era o presidente da CBD e incentivava os times a viajar. Então ele estreou aqui com 18 anos. Agora, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos contar um caos engraçado da Inter. Ô Levir, conta a história aqui na Inter do presidente, que a gente pode falar até o nome, depois você pode falar o nome, da história do jogo que o presidente pediu para perder o jogo porque o time já estava classificado para não pagar alguma coisa para os jogadores. Conta para nós essa história. Não foi bem assim, né? É. Não foi bem assim. Conta direitinho a história, né? Não, era o Richard Drago. Conta a história do... Não foi bem assim. Não foi bem assim, mas foi bem assim. Tá, entendi. Ele chegou no intervalo, porque se a gente fosse campeão, né? Se fosse campeão, a gente ia receber um prêmio legal para Xuxa, era um bicho muito legal. Mas aí, se a gente perder, como nós ganhamos antecipadamente, se nós perdêssemos o último jogo, quer dizer, não ia fazer diferença nenhuma, sabe? Não ia fazer diferença na tabela. Mas só que o bicho seria muito maior, sabe? E ele teria que pagar, cara. Ele, pão duro, desgraçado, sabe como é que é? Não queria que a gente ganhasse o último jogo. Ele falou: Levi, se você quiser colocar um time alternativo, aí não tem problema, sabe? Porque esse jogo não interessa mais, ó. Já ganhamos. Falei, nós queremos bicho, presidente. Muito bom, Levi. Cara, muito bom, que história bacana. Vamos lá, Robson Bernardo, mais uma para o professor Levir Coupe. Professor Levir, é uma constatação que eu vou fazer agora e queria saber sua opinião também. Na minha opinião, se você comparar com a década de 70, 80, 90, o futebol brasileiro indiscutivelmente teve um declínio técnico, né? Aí eu queria saber, na sua opinião, se você acha que nos dias de hoje o técnico de futebol ele tem uma importância muito maior em função desse declínio da questão técnica do futebol brasileiro? Olha, eu acho que sim. A gente tem uma participação especial. Agora eu vou te dizer uma coisa, o que está acontecendo? É que, vamos dizer, é pouco quando você fala antigamente, né? Antigamente, há tempos atrás, agora, há pouco tempo atrás, o que acontece? A gente tinha um controle total das categorias de base. Lembram? Total. Então, a gente pegava um menino de 16, 17, 18 anos, tal, e eles subiam tal, e pronto. Acabou. Só que, quando abriu esse mercado para o exterior, você está tirando jogadores aqui com 14, 15, 16, 17 anos. Então, a gente não consegue nem conhecer o jogador. E ele vai para a Europa e depois volta para o Brasil, você nem sabe quem é. Então, sabe, houve uma mudança muito grande nessa, sabe, na maneira de tratar
do profissionalismo, assim, sabe? Então os jogadores saíram muito cedo já e a gente não conhece, e depois eles voltam. Então houve uma mudança, e eu acho que isso fez uma diferença muito grande na qualidade técnica dos jogadores formados atualmente. Perfeitamente, Levir. Show de resposta e show de pergunta do Robson Bernardo. A última do Igor Sedano pro Levir Coupe. Pois não, Igor? Ô Levir, só depois passa o endereço do restaurante lá pra gente poder filar uma boia quando voltar tudo, viu? Tempero de Minas e Azuki. Tempero de Minas eu conheci em Curitiba. E deixa um valezinho lá pra nós também, que aqui em Limeira aqui o povo paga mal, viu? Não ganha bem igual treinador, não. Vocês são convidados, cara, meus convidados especiais aqui. Você sabe que minha tia mora em Curitiba, né? Minha tia mora em Curitiba. Então, nós temos um restaurante mineiro que já faz 20 anos, cara. Olá. Eu conheci o Tempero de Minas. E nós abrimos um japonês também, né? Porque depois que eu fui pro Japão, eu só podia trazer alguma coisa de lá, não era possível, tá? Aí nós trouxemos um restaurante chamado Azuki. Olá, que legal. Sabores do Japão. É muito legal, cara. Muito bacana também. Mas é um prazer recebê-los aqui. Minha tia mora perto do Mercury aí, do Hotel Mercury. Acho que chama Emiliano Perneta, algo assim, a rua perto aí. Vamos lá, Igor Sedano. Ô Levir, com as suas passagens na Inter, você já falou que 88 foi a mais marcante, né, devido a esse título que você levou da Internacional. Depois o Pepe acabou levando com apenas um jogo. Para você, com certeza, esse daí foi o mais marcante. Nessa época, o Levir, como que eram os bastidores da Internacional nessa época? Porque a Inter vinha de um título paulista de 86. Como que foi para você chegar em 88 e encontrar pelo menos mais da metade daquele elenco campeão em 86? Foi mais fácil para você não ter que remontar uma equipe inteira? Sem dúvida, né? Quando você pega uma base, a coisa fica mais fácil de trabalhar, entende? E a cobrança, né? A cobrança é muito forte. Agora, houve um investimento total, né, naquele time. O que foi bacana também é a torcida de Limeira, cara, sabe? Os torcedores compraram também o empreendimento, sabe? Participaram, e estádio foi legal, o estádio é bacana também, comporta um público legal também, formaram o estádio e foi pra cima. Então, sabe, Limeira marcou, pena que deu uma parada no tempo, né? Falta investimento, não teve continuidade, assim. Porque na verdade o futebol é uma arte, mas a arte depende também da parte administrativa, sabe? Então isso pecou, o pessoal de Limeira pecou nesse aspecto, sabe? No investimento, no custo-benefício das coisas. Então isso eu lamento um pouquinho, mas marcaram época, né? Pelo menos naquele momento, assim, ficou marcado no Brasil inteiro. Ô Levir, faltou uma seleção brasileira para você também? Quer dizer, faltou o Corinthians, faltou o Flamengo e faltou uma seleção brasileira? Olha, eu às vezes penso que sim, e às vezes penso que não. É tão assim engraçado, sabe? Porque nos momentos que eu estava bem próximo, eu não fui muito bem. Porque é o seguinte, quem fala o que quer, ouve o que não quer. É isso, né? E eu normalmente falo o que eu quero. Eu falo o que eu quero e muitas vezes eu não tenho... eu falo uma coisa, mas eu não quero ofender ninguém. Só que quem ouve, tá? Quem ouve de outra maneira. E às vezes o cara se sente magoado, se sente ofendido, sabe? Então eu por falar as coisas que eu sinto, assim, sem pensar muito, eu acho que eu cometi alguns erros, inclusive na seleção brasileira. Andei falando algumas coisas assim, sobre a seleção, sabe? Isso acho que não pegou bem, talvez, lá na CBF, sei lá o quê. Eu me lembro que estava um tempo, na época de São Paulo, por exemplo, que estava tudo bem, nós fomos campeões paulistas, estava tudo, né? O time era ótimo, o time jogando bem, e não tinha nada contra mim, tudo a favor. Eu andei falando algumas coisas sobre a CBF, e isso, não, sabe, acho que pesou para mim, e infelizmente eu não consegui.
Agora, não sei se foi bom ou foi ruim também, sabe? Porque na seleção brasileira também é uma coisa também não é para qualquer um não, viu, cara? Para o cara ter êxito. Basta lembrar que o Muricy Ramalho também chegou a conversar, não gostou e voltou pro Fluminense. A gente vê o estilo do Levir, é mais ou menos parecido com o do Muricy, né? Só que o Levir é ainda menos que o Muricy. O Muricy dá mesmo na lata. O Levir, às vezes, ele pensa um pouquinho para falar, né? Mas vamos lá, Marcelo. Essa última pergunta do Marcelo Pilon pro professor Levir Coupe é muito boa. Qual é a pergunta, Marcelo, para fechar nossa entrevista? Levir, mais uma vez agradecendo e parabéns pelos livros e pela ação que você faz no Hospital Pequeno Príncipe aí de Curitiba. O que é mais difícil, Levir? Dirigir time de futebol ou cantar o My Way que está no seu YouTube? Cara, pra mim foi cantar My Way. Olha, Cara, My Way, olha os caras que fizeram sucesso com My Way. Frank Sinatra e Elvis Presley. Aí vai cantar hoje pra vocês Levir Coupe. Vai cagar, mas não existe. Tô falando sério. Levir Coupe vai cantar My Way. Não, né? Ô Levir, eu acho que o mínimo que a gente pode fazer agora, pode abrir pra gente, Vandão, essa imagem que eu gosto tanto, aparece todos nós aqui. O que a gente faz com pessoas que entraram para a história da Internacional. É isso aqui, Levir, ó. Muito obrigado, Levir. Levir, valeu. Muito obrigado do fundo do meu coração por nos atender. Que bate-papo gostoso. Como foi bom te encontrar. Obrigado ao Adriano por manter esse contato com o Levir. Obrigado por aceitar conversar com a gente. É um imenso prazer, viu, Levir? Olha aqui, ó. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Você sabe que eu sou um cara que fala o que pensa. Sim, lógico. Eu falo o que eu tô sentindo, né? Cara, e rolou uma lágrima agora quando eu ouvi isso, tá? Muito obrigado, cara. Obrigado. Então vamos de novo. Vamos de novo. Monstro. Vamos de novo. Sigam o canal do Levir no YouTube, muito engraçado, e extremamente histórias maravilhosas. Tem o Fu Manchu, Sicupira, tem uma experiência maravilhosa com o Zico. O Ramírez, aquele técnico uruguaio que gritava com o Cone. Pica. Ele comandou a Inter fez aqui. uma entrevista maravilhosa. O Ramírez o Ramírez que correu atrás do Ribeirinho no Maracanã, eu lembro. O Fernando Praz, o Hidalgo contou essa história de Istambul, da história do Fita Azul. É fantástico. E ó, Levir, vou para Curitiba, vou comprar seu livro e vou passar nos restaurantes. Deixa passar a pandemia. Olha, vai sendo um prazer, gente. Obrigado, um abraço para todo mundo que está ouvindo também. Um abração. Valeu, obrigado Levir. Muito obrigado. Que bate-papo legal. Levir Coupe, olha... em razão da presença hoje do Levir Coupe, a gente deixa a última eleição para amanhã. Não tem como fazer uma entrevista de só 10 minutos com o Levir, 20. Exato. Olha, a gente começou a entrevistá-lo 7h10, foram 43 minutos com o Levir Coupe. E olha, foi muito rápido. Foi muito rápido, foi muito agradável o bate-papo com ele. Então, Levir Coupe, mais um galáctico. Parabéns, Marcelo Pilon, pelo contato.